Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Quando a gente fala, vamos ver os melhores do mundo jogando, qual é o limite dos melhores do mundo? Os 3 melhores do mundo? Os 10? Os 200? Os 1000? Né? Não sei, até 5.000 pra mim é top mundial, é violento, né? E a gente tem aqui o nosso brasileiro jogando contra o número 100 e... Eu acho que ele é 150 do mundo, o Jorge Maier, né? O jogador alemão que atualmente está jogando pelo Uruguai. O cara é muito forte, ó. Vamos dar uma olhada aqui no site da FIDE, ó. 2.620 de rating, ele é o atual número 132 do mundo, né? Dos jogadores ativos. É um jogador muito forte. Podemos falar que é um dos melhores do mundo? Ou melhores do mundo fica só no top 20, top 5? Não sei, pra mim é um dos melhores do mundo. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa partida espetacular aqui. Vamos torcer pro nosso Brasil, aqui pro nosso brasileiro. Grande mestre Luiz Paulo Sup contra o Jorge Maier nessa partida que aconteceu no chess.com. Diga-se de passagem, de blitz, hein? Olha que pérola, olha que partida instrutiva que a gente vai ver aqui agora. O Sup abre com o peão do rei, Maier responde com a defesa francesa. Fazer o quê? Sem comentários. Brincadeira, respeito aí aos jogadores de defesa francesa, né? O ruim de eu fazer essas brincadeiras é que o próximo torneio que eu for jogar, eu tenho certeza que o cara vai vir com a francesa e eu vou olhar pra ele e ele vai dar um sorrisinho, né? E vai falar, senta aí que você vai ver só. Calma, pessoal, não é assim também. D4 foi jogado pelo Sup, D5. E aqui a variante das trocas, né? É uma possibilidade bastante interessante se você não quer decorar as linhas ardidas que vem com o avanço do peão, talvez cavalo D2 aqui, ou talvez mesmo a variante das trocas, ou mesmo cavalo C3 seguido de trocas, né? São linhas aqui que você pode ir para jogar também tranquilamente se não quiser ir para as linhas ultra violentas com E5, né? A peão toma foi jogado, então a variante das trocas, bispo D3, aqui linha principal vem com bispo D6 ou cavalinho F6 como foi jogado. C3 já traz a proteção do peão central, liberdade para a dama poder jogar. Bispo D6 foi jogado, dama vem para casa de F3. Que lance é esse, Sup? Ele já dá reforço aqui na casa de F4 e na casa também de F5. A partida segue com o roque H3 antes que seja tarde, né? Aqui, Rafa, não dava para ter mandado um bispo G4 direto aqui? Dá, não tem nada de errado. Aqui dama em E3 com cheque, poderia seguir, por exemplo, dessa maneira. Nem sei se o computador gosta muito desse cheque. Ele gosta. Ele fala aqui que é o melhor lance mesmo, dama em E3. Então poderia ter sido jogado e o bispo provavelmente voltaria e poderia seguir com cavalo F3 e seria outra partida. Mas aqui seguiu com o hack. E agora a Sup tem que tomar cuidado com esse rei do centro. Segue com o frio e melhor lance H3, evitando o bispo G4. Notem aqui, né, a frieza de jogar esse lance, não um cavalo E2. E a gente tá desesperado querendo fazer o rock. Mas o Sup entende que depois de cheque aqui dá para defender, o bispo tá protegendo o cavalo, dá para fazer o rock quando precisar. B6 foi jogado pelo Maier, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras. Bispo vem para G5, sem pressa de fazer o rock. Sem pressa, afinal de contas o rei tá bem aqui, tá até protegendo o cavalo, são duas peças protegendo o cavalo, por que não, né? Por que não jogar um rei D2 para jogar um final se trocar as damas, trocar tudo, né? Então calma lá. Cavalo BD7 foi jogado, o bispo B5, cravando o defensor de F6. E aqui torre em E6 jogado, saindo da cravada aqui, trazendo mais um defensor. Muito interessante o jeito que eles vão jogando. Rock finalmente coloca o rei em segurança e bispo B7 também traz o bispo aí pro jogo. Sup segue com cavalo em F4, ataca a torre. Praticamente força a captura, apesar de ser possível ainda se aventurar com essa torre. Mas cavalo D2 está vindo, você não vai querer jogar com a sua torre aí no meio do tabuleiro, apesar do computador dizer que dá. Aqui o mais natural é tomar mesmo o cavalo, bispo toma e dama vem para casa de C8, traz a proteção aqui para o bispo, continua fazendo a proteção aqui das peças e Sup segue com o lance cavalo D2. Finalmente, desenvolve o cavalo, prepara para, né, conecta as torres, prepara para trazer as torres para o jogo. Bispo em A6, opa, propõe trocas e aqui A4, gostei muito desse lance, afinal de contas esse peão aqui vai ficar encarando esses três e vai falar, nenhum de vocês pode se mexer, né? Então é um peão valente aqui. Aqui C6 foi jogado, ataca o bispo volta para D3, chique aqui, né? O bispo ainda protegido pela dama, e aqui temos trocas, bispo toma e dama toma. 17 é o lance, que acabou de ser jogado, número 17, 2 minutos e 25 tem o Sup, 2 minutos e 20 tem George Maier. Note que isso daqui poderia ser uma partida pensada, porque o nível de precisão que tá tendo nessa partida é típico de uma partida pensada. Eles jogaram chique até agora, só lances finos.
A5 agora foi jogado pelo George Maier, paralisando qualquer ambição na ala da dama. Torre disputa a coluna E. Dama vem dar suporte. Temos trocas. Torre toma, dama toma. E agora o Sup joga o lance B3 aqui, hein? Uma outra possibilidade seria jogar com lance rei F1, se o jogador quer dar suporte aqui para casa de E1, mas ainda assim torre 8 impossibilita isso. Teria que jogar talvez um cavalo F3 para disputar a coluna, mas as pretas não tem nenhum problema, mesmo se for jogado torre 8. Por exemplo, você pode dar a casa de D7 aqui para a dama. Enfim, poderia seguir dessa maneira, mas o Sup tem outra ideia. Ele segue com esse lance bem interessante aqui, B3, dando suporte para a casa de C4, preparando uma ruptura. Temos batalha de peças menores, bispo e cavalo contra par de cavalos. E o Sup vai dando uma aula aqui de como jogar, então, o bispo e cavalo contra a par de cavalos. B3 é muito instrutivo, porque visa abrir a posição, uma vez que em posições abertas e semi-abertas, mas ainda abertas, os bispos brilham mais do que os cavalos. Então, B3 tem um conhecimento muito profundo aqui por trás desse lance estratégico e posicional. Torre 8 foi jogado pelo Maier, C4 sem perder tempo, dama em E2, o Maier percebendo aqui, né, que a combinação de dama, torre e peças menores aqui pode complicar contra o par de cavalos, propõe a troca de damas, Sup não recusa, troca as damas e segue com rei F1. Com o cavalo protegido, a torre tá apertada, tem que voltar e agora temos a torre na coluna C, preparando para abrir a coluna C com ataques perigosíssimos. Rei F8, já evitando qualquer problema de mate na fileira do fundo. E o que jogar nessa posição? Sup vai para esse lance bem interessante G4, restringindo a atividade do cavalo. A partida segue com o lance rei E7, trazendo o rei para o jogo. E agora F3, restringiu completamente. Agora nem mais a casa de E4 esse cavalo tem. E aqui o Sup vai então ensinando como é que se joga, né, contra o par de cavalos. Vai restringindo completamente a movimentação, além de possibilitar aqui uma maior movimentação do rei também. Rei D8 foi jogado, rei F2, cavalo em F8, manobra o cavalo, esses cavalos querem jogar, mas ainda não tem por onde. Cavalo vem para F1, cavalo E8, vai manobrando aqui o George Maier, procurando aqui uma maneira de soltar as suas peças e paradoxalmente vai voltando com as peças, e essa volta dá mais mobilidade, né? Quem sabe esse cavalo aqui pode seguir a rota A6, B4, D3, né? Talvez seja isso que ele esteja visualizando aqui o George Maier. Sup segue com o lance cavalo em E3. Temos trocas. Peão por C4 foi jogado, peão por C4 e torre E7. Dando a casa de E6 aqui para El Cavallo. Torre B1 foi jogado, pressão no peão de B. Torre B7 faz a proteção. E aqui, como prosseguir? Uma posição muito instrutiva, 6 peões para cada um. A gente fica pensando o que a gente quer fazer. Será que é hora de tentar, sei lá, levar o rei? Ou será que é hora de jogar um lance quieto? Ou será que eu vou avançar o peão central? Qual dos dois peões eu avanço? Sup vai para o melhor lance da posição, mais instrutivo. C5, meus amigos. Um lance que dá a casa de C4 para o cavalo. Tenta quebrar essa estrutura de peões. E aproveitando também o tema da cravada. Lance que exclama. George Maier poderia talvez jogar um lance cavalo E6 para criar algumas complicações. No entanto, segue com o lance B5, um erro, e agora Sup vai castigar esse erro. Como castigar? Brancas jogam e só tem 2 lances que dão uma vantagem decisiva aqui para as brancas, Um deles seria o lance cavalo C4, aproveitando ainda o tema da cravada e indo para cima dos peões. Mas o melhor lance da posição foi jogado aqui pelo nosso brasileiro, D5. E notem que é o lance 33, o Sup ainda está bem no relógio, está melhor do que o George Maier. Esse lance ameaça capturar, ataca a base aqui da defesa do peão de B5. A partida seguiu com o rei D7 protegendo, mas agora peão toma e peão toma. E a gente tem aqui 2 peões passados e conectados para o Maier, 2 peões passados e conectados para o Sup. No entanto, esses peões estão muito mais à frente do que esses dois. Como muito mais, Rafa? Tá lado a lado, é só uma casa, mas na verdade são 2 casas, né? São 2 tempos a mais aqui. Ah, Rafa, ter 2 tempos não faz diferença nenhuma. Se um tempo pode ganhar a partida, imagine 2. A partida segue aqui com o lance C6, cheque. Esse lance aqui, olha a combinação aqui do bispo, né? Essa aqui é a beleza toda. O rei já tem que sair daí. Rei C8 foi jogado e agora o bispo dá suporte para o avanço do peão. Notem que esses peões passados e conectados não estão fazendo cócegas. Perto de 2 peões passados e conectados na 6ª horizontal. A partida seguiu com A4 tentando alguma coisa.
Mas simplesmente depois de cavalo D5, meus amigos, George Mayer abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, olha só, né? O que pode tentar jogar de negras aqui, né? Olha, notem que o Sup não foi para esse lance aqui que tenta ganhar material. É muito legal de comentar isso. Esse lance pode dar chance para as negras. Por que você vai se livrar de 2 peões passados e avançados por um cavalo que estava dormindo, né, na borda do tabuleiro? E agora esses peões começam a fazer toda a diferença. A barrinha Dark já teria igualdade aqui. Por isso, bela leitura aqui, né, do Sup de resistir à tentação aqui de ganhar material. E aqui a gente entende que verdadeiramente os peões passados e conectados valem uma peça. Você não vai querer nunca que o seu adversário sacrifique uma peça pelos seus 2 peões. Então fica essa aula, fica essa lição também. E cavalo D5 abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação aqui seria cavalo E6, mas o Sup agora sim pode seguir aqui com D7 dando duplo. E se quiser manter o cavalo aqui, uma outra possibilidade aqui, uma outra continuação, seria jogar cavalo por D6, talvez, né? Tamanho desespero já desses peões. Porque notem que disparar o peão passado leva mate em poucos lances. O cavalo vem para B6. Aqui, rei B8, por exemplo, tentando escapar, ou rei D8, tanto faz. C7, aqui teria que sacrificar a peça. E aqui não tem como continuar perto do peão. Esse peão vai ser promovido e as brancas têm uma vitória fácil, né? Cavalo D5 exclama duas, uma partida muito instrutiva, uma partida com uma precisão bem alta, né, aqui dos jogadores. Vamos trazer aqui a precisão, 91.4. Notem que o Sup não ficou pior na partida inteira, né? Conseguiu manter aí sempre a igualdade, mas sempre colocando o problema para o George Mayer, ganhando a iniciativa. E alguma hora o George Mayer não conseguiu segurar a bronca, né? E apesar dos erros de chances perdidas, o que é normal, né, em partidas aí de 3+0 e até mesmo em partidas clássicas, que dirá em 3+0, a gente teve uma precisão excelente aqui dos 2 jogadores e uma precisão aqui de 3.100 do Sup, 2.900 de George Mayer. Muito orgulho, né? Tá de parabéns aí o nosso brasileiro Sup, sempre nos enchendo de alegria, de boas partidas. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!